Bom, gente, está entrando no ar o meu, o seu, o nosso. Não é de cara com carão, e sim uma entrevista exclusiva com ele, meu amor. Esse mega, esse grande artista, apresentador, performer, incrível, talentosíssimo, que esse ano que a gente vai descobrir, esse ano, não sei se é ano que vem, vai estrear um programa do lado da rainha, que é o Caravana das Drags. Estamos recebendo hoje aqui no Rio de Janeiro, nas terras cariocas, esse talento, esse... Ai, meu Deus, eu fico até emocionada, porque eu já conheço há tanto tempo, mas agora parece que eu tô mais íntima, mesmo sem ver que tanto tempo. Com vocês, Ícaro Kadoshi! Bota os aplausos aí, gente! Ícaro, que honra, que prazer receber você aqui no Rio de Janeiro. E hoje que o Ícaro vai fazer uma apresentação do Pink Flamingo. Pra gente começar, que já começou, eu quero saber... Que babado é esse dessa história? Você do lado da rainha apresentando Caravana das Drags. Como foi que surgiu isso? Como foi que surgiu esse convite? Como foi que surgiu essa proposta? Bom, primeiro eu quero falar que eu tava morrendo de saudade de você. Quero dizer oi pra todo mundo do Fino, que eu acho que é a primeira vez que eu tô fazendo algo, gravando algo pro Fino, pra todo mundo que curte, comenta, assiste. Aliás, parabéns ao Fino, já começo agradecendo pelo trabalho que tem feito, das entrevistas e vídeos e afins. Eu acho que cada vez mais é importante termos veículos de comunicação que falem sobre nós, para nós e de nós. E a Caravana das Drags foi um presente que eu jamais imaginei, sonhei na minha vida. Eu recebi uma mensagem, esse namoro vem de muito tempo. Eu recebi a primeira mensagem do Prime Video, né, da Amazon, há 2 anos atrás, perguntando se eu estaria disposto. E aí o namoro foi aquele flerte, aquela coisa. E depois de muitos testes, muitas conversas, eu recebi a resposta de que eu seria o apresentador da caravana junto com a Xuxa. Eu também não sabia que era com a Xuxa, no dia 7 de julho do ano passado. E aí desde então... A ficha acho que ainda não caiu. Não caiu ainda. Eu acredito que ainda não cai. Quando eu fui pra que drag, a ficha não tinha caído. Ai, pera aí, só um minutinho. Tinha esquecido. É porque eu costumo gravar sempre com o microfone aqui. A lapela. Aí hoje eu tô com o microfone assim, mas tudo bem, tudo ótimo. Mas é isso mesmo. Quando eu fui pra que drag, foi essa mesma emoção. Imagina você que vai estar apresentando do lado da rainha, gente, pelo amor de Deus. E eu já... Ai, ótimo, tá? Eu amo que a Karina sempre foi assim, ela aprende muito rápido. E são emoções que são muito loucas, porque nesse processo todo, a gente já passou tempo junto, já fui à casa dela, passar o dia com ela, teve todo um processo de conversarmos sobre a vida, sobre a terra, o ar, a água e outras coisas mais. E é muito doido hoje você tá, por exemplo, você tá no seu dia e fala, vou mandar um bom dia. Oi, Chu, bom dia. Ela, oi, bom dia. E você fica conversando. É meio surreal que você fala, me belisca. Mas eu estou animadíssimo, porque eu acho que as pessoas, eu espero que todas curtam tanto quanto eu, porque eu acho que esse programa é mais do que um programa visionário da Amazon Prime, que é o primeiro grande programa sobre drags fora o RuPaul's Drag Race, e a gente está fazendo uma coisa muito maravilhosa. Não deixa de ser uma ode ao Brasil, uma ode à arte drag, uma ode a como as culturas desse país transformam a nossa própria arte drag, por isso que ela é tão rica e tão única comparada ao resto do mundo, já que a gente inclusive inventou o bate-cabelo e tem a influência do carnaval e de tantas outras culturas do Brasil que transformam o nosso modo de se vestir, de fazer show, etc. Então, eu tô feliz porque esse programa vai para 240 países, então nós vamos passar no mundo todo, levar o nome do Brasil ao mundo todo, e eu espero que o Brasil em si e o resto do mundo se apaixone, tanto quanto nós que somos drags e nos apaixonamos pela arte drag, se apaixonem também. A gente sempre fala que o brasileiro tem um problema sério de síndrome do colonizado, que tudo que vem de fora é muito mais bonito e mais valorizado do que é produzido aqui. E eu espero que talvez com esse programa as pessoas possam desconstruir essa síndrome de colonizado.
Gente, eu acho tão bonito, porque o Ícaro, ele fala tão bem. Tem coisa que ele tá falando que eu tô assim, ó. Mas agora eu vou pra polêmica. O que acontece? Esse programa, quando saiu, todo mundo achou que era RuPaul Drag Race. E aí a Xuxa, ela foi muito criticada. Você já sabia que Xuxa já era desse programa? Você já sabia. Obrigado, gente. Espírito entre nós. Não, é aqui mesmo. Vou ter que demitir todo mundo. E aí você vendo todo mundo falar, não podia comentar nada, não podia dizer. Conta pra gente como foi essa experiência. Eu acho que você acertou. Até agora pra mim foi a maneira mais interessante de aprender sobre muitas coisas. Primeiro, eu já sabia que nós dois seríamos. E essa notícia vazada foi, e aí a gente fala, né? As pessoas falam tanto, principalmente a nossa comunidade que fala tanto sobre os fake news que o governo faz, foram as primeiras que nunca questionaram nada e acreditaram num fake news. Porque se você for pensar, soltaram XYZ que a Xuxa ia apresentar o RuPaul's Drag Race Brasil e que a própria RuPaul tinha aprovado. RuPaul não tinha falado nada publicamente, Multishow não tinha falado nada publicamente, a Xuxa não tinha falado nada publicamente e as pessoas acreditaram como verdade. E aí começaram vários textos reflexivos, apoiando, criticando, né, e aquelas coisas horrorosas de gente que eu conheço, de amigos próximos, e eu quieto, ouvindo, lendo e me perguntando o quão nós aprendemos com aquilo que a gente projeta. Então a gente fala tanto de fake news, mas se alguém falar que tem uma barata ali agora e você vê uma manchinha preta, você vai acreditar que é uma barata sem ir atrás para ver? E foi isso que todo mundo fez. Então isso só demonstrou o quanto nós estamos mais preparados para odiar e criticar do que investigar e tentar falar a verdade para as pessoas. Que é o norte desse país mesmo, né? A gente está muito mais pronto para criticar e entrar no hype do que está acontecendo do que parar e falar assim, peraí, mas será que isso é verdade? Deixa eu procurar outras fontes. Não, mas eu tenho que postar rápido, eu tenho que dar minha opinião, porque eu não posso perder o hype de todo mundo. Gente, a gente tá no meio de atrapalhando uma entrega aqui, de uma empresa de entrega. Mas a gente continua falando, vocês estão ouvindo pessoas de fundo, é isso, tá? Que tá acontecendo. A gente tá só assim traduzindo visualmente o que tá acontecendo ali. Eu sou irritante. Eu fico, porque você não precisa ver quando as pessoas estão no meu show agora. Que tem gente que às vezes eu faço show arena aqui no Black, as pessoas passam na frente, tá dando um chute assim, ó. Sai daqui. Ou quando tá passando na sua frente. Mas continuando. E aí? Não vamos desfocar. Não, e aí ao mesmo tempo, você começa a questionar até que ponto as pessoas também entenderam o que é a arte drag. Porque por mais que ela sempre tenha sido massivamente feita pela comunidade LGBTQIA+, arte não tem gênero, não tem sexo, não tem raça. Então, quando se fala de arte drag, todo mundo fala, não, mas mulher pode fazer drag. Aí coloca uma mulher, acontece tudo que a gente viu de crítica. Não, mas é igual nós vemos agora, na própria RuPaul's Drag Race, na temporada agora 14, que tem o primeiro homem hétero, cisgênero, fazendo drag. Ele está tirando o lugar de um LGBT, mas é sobre arte drag. Não é sobre LGBTQIA+, e a arte drag abarca todas as pessoas, assim como tivemos a primeira mulher a participar na RuPaul UK na terceira temporada agora. Então assim, até que ponto então a gente fala que a arte abraça todo mundo, mas na hora que precisa abraçar a gente se transforma nos nossos piores opressores? Então a gente aprendeu o que sendo oprimido a vida inteira? Nada, porque na primeira oportunidade a gente se torna aquilo que a gente mais critica. A nossa classe são os primeiros a ser preconceituosos com eles mesmos, porque, tipo, são os primeiros a criticar, são os primeiros a falar. Gente, pra mim, a Xuxa sempre foi uma referência como drag. Se você vê os figurinos dela, era essa linha da drag e tal, mas eu fico chocado, porque são os... O Pablo foi crítica-alvo de muita gente, entendeu? Então, ver hoje você do lado da Xuxa, apresentando esse programa. Gente, que orgulho! Ninguém solta a mão de ninguém foi uma frase muito bonita para se postar no Facebook e colocar em camiseta, porque nunca aconteceu na prática. Porque é aquilo que você falou, nós somos a comunidade que está cada dia mais preparada para apontar os erros dos outros e não falar assim, oi, eu vi que você falou isso, você sabe, aconteceu alguma coisa? Qual é o seu pensamento sobre o assunto? Vamos conversar sobre para ver o que acontece, para ver o que eu acho que você acha, mas para a gente entender o que está acontecendo, a gente nunca vê isso acontecendo.
A gente vê simplesmente o contrário. Alguém falou uma vírgula errada, uma palavra errada, uma nomenclatura errada, as pessoas estão prontas para destruir aquela outra pessoa sem pensar nas consequências. Então, se nós já temos uma população vulnerável, com propensão 3, 2, 4 vezes mais a suicídios e afins, qual é o nosso papel enquanto LGBTQIA+, perante aos próximos também LGBTQIA+. Então, eu acho que nós vivemos, no final das contas, uma comunidade que foi criada em cima de hipocrisia. Porque se é uma comunidade onde nós todos não somos cisgêneros, por mais que tenhamos particularidades, partiríamos da premissa que seríamos unidos em prol de finalmente ter o nosso valor enquanto existente. Porque eu acho que a gente passou por várias fases. Né? Nós passamos pela fase do ter que se esconder para sobreviver, ter que disfarçar muito para sobreviver, e hoje se sabe as consequências do que acontecia nos anos 80. Eu acho maravilhoso que eu estou descobrindo muito sobre mim hoje, por essas pesquisas que não existiam. A gente passou pela fase do precisem nos aceitar, vocês têm que nos aceitar, que foi tema de paradas ao longo de vários anos e de vários lugares. Depois precisam nos respeitar. E eu acho que nós estamos entrando num lugar que eu acho que é o mais bonito de todos. Nós nunca precisamos de nada disso de ninguém. A partir do momento que você nasce, o seu direito de existir está garantido. E aí você não precisa mais disso. O único problema é, a gente nunca vê cisgêneros, héteros, discutindo sobre heterossexualidade na televisão. Alguém já viu algum programa falar, hoje vamos falar sobre ser hétero. Como é ser hétero? Por quê? Porque a partir do momento que você... E aí a gente vai entender estudando a história. Existe um livro muito maravilhoso chamado Devassos no Paraíso, a história da homossexualidade no Brasil, do João Silvério Trevisan, que conta a história do descobrimento até hoje, tudo que a gente precisa saber sobre a história do país em termos de como o Brasil lidou com a sexualidade, principalmente sobre LGBTQIA+. E... nós temos, por exemplo, a pessoa que ficou mais tempo presa no Brasil, já que no Brasil acho que ainda são 30 anos os anos máximos, já que a gente não tem prisão perpétua. Um homossexual ficou preso 57 anos sem julgamento por ser homossexual. Lá em 1800 e alguma coisa, não vou lembrar, sou péssimo de data. Então assim, a gente vive hoje, enquanto comunidade LGBTQIA+, sem saber a própria história. E eu sempre falo, pra gente saber para onde a gente vai, a gente precisa saber de onde a gente veio, porque senão a gente não vai saber o que a gente precisa lutar pelo que a gente passou. Então são várias pessoas que não se interessam em saber. Nós enquanto drag queens, se você fala para muitas delas hoje, nossa, a Verônica, ela é incrível. Quem? Não sabem a própria história da história drag. Ai não, porque Fedra de Córdoba foi maravilhosa. Jane de Castro era incrível. Quem? Heloína dos Leopardos fizeram revoluções. Quem? Então assim, Miss Biar, quem? Então assim, nós não sabemos nem quem nós somos, na identidade da história que nós vemos, o sangue derramado atrás de nós para que nós pudéssemos estar aqui enquanto pessoa, enquanto drag, enquanto tudo. Então é muito difícil. É muito difícil você saber que nós temos milhões de informações e não temos pessoas interessadas em lê-las e aprender com elas. Então, essa história do estar armado sempre para se autodestruir, porque aí você vai na balada, você vê que o L está apontando para o G, que dá risada do T, que está tentando fazer com o B, que não discorda do P e assim vai. Até quando? Porque aí quem ganha com isso? A questão é, quem ganha com essas coisas? Ninguém, todos nós perdemos. Eu me lembro da situação que você viveu lá no camarim da 1140, que uma gay entrou no camarim te chamando de do RuPaul Drag Race, que eu esqueci o nome. Isso, porque você estava careca e você fez. E aí ela, nossa, adorei você copiando. Copiando. Ah, essa é Sasha. E aí você deu um expor na mesa. Não, meu amor, já faço isso há muito tempo, tá? Ela veio depois agora. Tá bom, meu amor? Não, é isso, assim, se as pessoas se interessassem em conhecer a história, e nunca foi sobre achar ruim, porque assim, infelizmente, aí eu volto a dizer, isso nada mais é do que, mais uma vez, a síndrome do colonizado. Para eu valorizar a arte de alguém brasileira, ela tem que ser parecida com alguém de fora, senão não vale. Então eu preciso comparar para que ela tenha um valor para mim. E aí quando ele fala, porque depois que a Sasha ganhou, eu passei 3 anos literalmente indo a boates e pessoas gritando no meu ouvido, Sasha, ai que lindo que você se inspira nela. E eu pensava, gente,
eu já fazia isso há 10 anos antes dela começar a se montar. Mas aí eu penso, por que eu vou discutir com alguém que não se interessou nem em conhecer a própria história do país? Então, assim, eu aprendi uma coisa muito recente e que eu tenho sempre repetido, assim, como um mantra na minha vida. A verdade nunca precisou e nunca vai precisar de defesa. Então, o silêncio, se você quiser me chamar de Sasha, tudo bem, mas quem é o ignorante da história não sou eu. Aplausos! Gente, conversa babado, hein? Já que você vai encerrar, eu fiquei com isso na cabeça e lembrei agora. Quando a gente fala sobre o nosso trabalho, e quando você fala sobre comunidade, eu nunca posso deixar de dizer de uma reflexão que é muito importante. Enquanto drag queens, nós conversamos muito sobre isso nos camarins ao longo de vários anos, você, eu e todas as outras, tantas outras. Nós sofremos muito preconceito, né, com relação à vida amorosa. Drag queen é muito linda de se ver no palco, mas nunca é bonita de se estar namorando para apresentar para os amigos, porque é queimação de filme. E aí, você já parou para se perguntar de onde vem isso? E aí você pensa, nós enquanto comunidade, falo de novo, LGBTQIA+, nos sentimos muito desconstruídos, porque nós somos oprimidos, nós somos marginalizados, nós sabemos o que é sentir na pele um olhar diferente. Mas aí a gente fala, não hesitamos em fazer esse mesmo olhar para os nossos todo o tempo. E isso não é diferente com as drag queens. E quando a gente aprende que todo o planeta foi ensinado pela ótica do homem, e que a mulher sempre teve que ser colocada num lugar de valer menos para que ela não soubesse o poder que ela tinha, enquanto drag queen, quando eu pego os meus privilégios de macho, jogo no lixo e faço dos símbolos do feminino o meu ganha-pão e o meu viver e a minha maneira de se expressar, para esses G, muitas vezes eu também sou visto como uma mulher. E assim como os homens heterossexuais, homens gays também são ensinados pelo machismo. Então, não deixa de ser para eles como nós, enquanto drag queens, passamos a valer menos. Então, por isso que cada vez mais as pessoas questionam por que enquanto gay eu busco um homem que pareça cada vez mais hétero e não mais gay como eu. Porque qualquer traço feminino remete ao ensinamento machista de que tudo que é feminino vale menos e tem que ser colocado para fora e jogado de lado. Então aí a gente fala, você namora para ter alguém com caráter ou para ter alguém de barba? Nossa, você falou tudo. Vamos fazer um programa no Fino TV, Conselhos da Ícaro. Porque É só vocês chamarem que eu tô aqui, disponível sempre. Eu acho que assim, a nossa função... Tô disponível. Bom, Ícaro, eu quero te deixar minha enorme gratidão por você, pela nossa história, pelo tempo que eu te conheço. E queria saber de você. Pra quem tá começando, eu sempre faço essa pergunta no meu programa. E hoje eu vou perguntar, não nessa entrevista exclusiva, pra quem tá começando, qual é o conselho que você dá? Estude. As pessoas subestimam achando que drag queen é uma profissão fácil. Toda drag queen precisa, no mínimo, ser um pouco estilista, bordador, dublador, ator, sapateiro, maquiador, cabeleireiro e outras coisas mais. Então eu acho que é uma profissão extremamente rica, linda, mas é uma das que mais exigem estudo. Você vai fazer show com números em músicas, em línguas que você não conhece, então você vai ter que aprender isso. Você vai se colocar a conhecer o seu próprio corpo. Querendo ou não, se maquiar é um ato de terapia, porque você vai passar por cada parte do corpo que você gosta e principalmente as que você não gosta e vai ter que aprender a amar e a conviver com todas elas. Então eu acho que, eu sempre falo que todo ser humano deveria se montar uma vez na vida, para se ver de outras formas, para se libertar, para ter o exercício de empatia, não só com a profissão drag, mas com os símbolos e signos do feminino, e para que, quem sabe, assim a gente consiga ter uma sociedade melhor. É muito fácil falar daquilo que eu não vivo e não tenho noção de, né? E a gente vive fazendo isso. Então eu acho que se você quer ser drag queen, e um outro muito importante, no mundo em que cada vez mais as drag queens parecem sair de uma fábrica da Ford, todas com a mesma cara, a mesma maquiagem, a mesma roupa, a mesma peruca, nunca perca a sua essência e nunca deixe que a opinião de fora defina como é a sua drag. Se você se maquiou e falaram, nossa, não tá bonita, mas você quem fez, foi o máximo que você fez, e quem tem que se sentir bonita e falar, eu tô bonita é você e não os outros. Sua roupa tá feia. Então, enquanto for sua a arte, o tesão vai ser sempre seu e não dos outros. Então, não deixe que o outro faça você viver a arte através dos olhos dele. Tem que ser sempre pelos seus. Ícaro, eu tenho uma dúvida antes de você ir. Há quanto tempo você não usa peruca?
Encerra, gente. Tô brincando. Obrigado. Também, meu amor. Tchau, Beijo. gente. Obrigado, gente. Beijo.